Na minha caminhada de hoje, estava conversando ontem com os conhecidos, conhecendo novas pessoas, e eu caminhando agora comecei a lembrar de um vendedor que ele sai com a sua mercadoria, ele carrega o seu veículo, ele sai bem de madrugada, antes que o sol nasça. Ele sai a negociar, ou seja, ele sai a vender, ele sai a trocar, ele sai a financiar, e ele sai a vender, ele vai andando. Ele não tem horário certo para almoçar, não tem lugar certo para parar, não tem nenhuma parada marcada. Ele sai negociando, vendendo, financiando, trocando. Ele vai, e nesse caminho que ele vai, ele não consegue saber o resultado, como que está o seu resultado da sua empreitada, dos seus negócios, das suas vendas, como que está indo o seu empreendimento. E ele sai. Só no final, somente no final de tudo, quando ele tem que repor as mercadorias, ou que ele chega no seu final das suas vendas, nos bairros, nos vilarejos, nas cidades onde ele passa, que ele vai chegar no final do expediente, ele vai ver o que foi financiado, o que foi trocado, o que realmente foi faturado, e aí ele faz a sua conta, e aí ele tem um resultado do seu dia, como que foi o seu empreendimento, como que foi o resultado das suas vendas, e aí ele consegue fazer uma avaliação total. É como a parábola do semeador, ou seja, o semeador também sai antes que o sol nasça, ele sai jogando as sementes. Ele vai andando, e ele vai andando, onde ele passa, ele vai semeando as suas sementes, vai jogando as sementes por onde passa. Não se preocupa com aquele local que a semente está sendo jogada, não se preocupa com o resultado naquele momento, e só no final que ele vai saber o resultado, somente quando chegar o momento daquelas sementes dar os resultados, né? E a conversa que eu estava tendo ontem, ali sentado, nós estávamos na beira da praia, aqui no nosso balneário, e aí estavam conversando, e pessoas tudo na minha faixa de idade, e falando dos seus processos de vida, falando do seu dia a dia. E que me chamou muita atenção desse vendedor, me chamou muita atenção na minha infância, porque na minha infância a gente chamava de mascate, aquele que saia com as mercadorias para vender naqueles vilarejos, financiava, colocava as prestações na caderneta, e a gente comprava, minha mãe comprava essas roupas, essas mercadorias que eles vendiam de porta em porta. Hoje já não é difícil encontrar isso. Mas aí a gente começa a falar dos processos. E na vida tem coisas que você não consegue terceirizar. Tem coisas que você não consegue passar para outros. Tem coisas que você não consegue dividir. Tem coisas que é só que você possa fazer. E tem coisas que você não consegue medir de imediato o resultado. E na vida da gente, a gente passa um processo que não tem como também se vitimizar. E também não tem como você culpar alguém pelo o processo que você está passando, com a mercadoria que você está levando, que você está oferecendo, que você está trocando ou que você está vendendo. Agora eu trazendo para o lado espiritual. E às vezes a gente tem um passado, tem às vezes um processo, e a gente é doído, é sofrido, e a gente não consegue calcular o tamanho da perca, da dor, da dificuldade, da derrota, da falência, mas a gente tem que prosseguir. Só que quando a gente vai conversar com mais pessoas, quando a gente vai conversar com mais gente, quando a gente senta numa roda igual eu estava ontem,
e aí um conta a sua história, começa a contar a sua trajetória, começa a contar a sua vida, os seus processos, e aí a gente começa a calcular a nossa mercadoria, começa a calcular os nossos processos e começa a avaliar a nossa mercadoria, o nosso processo com o processo do outro, do vizinho, e a gente começa a colocar na mesa, e aí a gente começa a tirar um pouco dos pesos que a gente tem. E aí conheci uma pessoa, ele já com seus 60 e poucos anos, ele estava dizendo assim: Jordão, a minha vida toda foi muito sofrida, muito trabalho, muito trabalho, muita correria, e tive dificuldades na vida familiar, dificuldades na vida profissional, né? Na vida na vida com filhos. Eu trabalhei, conquistei, e agora que chegou a hora de eu querer desfrutar disso, eu tenho uma enfermidade grande, porque os meus 2 rins não funcionam. Então eu tenho que fazer uma diálise 3 vezes por semana. Meu filho, que eu tenho um único filho, ele foi para os Estados Unidos, foi tentar a vida lá, porque lá eles dizem que é mais melhor, é mais fácil. E no meio do caminho não teve como com a esposa, fomos obrigados a seguir caminhos diferentes. Aí eu chego agora, nessa fase da minha vida, ainda eu consigo ir ao hospital, eu consigo dirigir, eu consigo fazer a hemodiálise, consigo voltar, mas a gente hoje só tem as minhas irmãs, né? A gente constrói algo e a gente chega no final da vida e com essas dificuldades não é fácil. Eu também tenho as minhas dificuldades, mas aí eu lembrei que a gente não tem como calcular isso antes, né? Eu tenho filhos, só que eu não tenho como terceirizar aquela que é a minha responsabilidade para os meus filhos. Eu não tenho como culpá-los, eu não tenho como culpar ninguém. São processos da vida e que nós temos que passar. É como uma ponte que nós atravessamos, só quando nós atravessamos do outro lado dessa ponte que nós vamos saber o que realmente sobrou da nossa mercadoria, o que nós conseguimos faturar, o que nós conseguimos vender, o que nós tivemos de lucro, qual é o aprendizado que nós tiramos. Então não tem tempo. Os nossos filhos, às vezes, eles estão no seu objetivo, na correria, porque eu também estive assim. Nós vivemos desenfreados, vivemos trabalho, religião, família, trabalho, religião, e dizendo de algo por vir, e às vezes nós estamos naquela correria, condução, problemas no trabalho, responsabilidade, empresa, cooperadores, chefia, etc, muito trabalho na igreja, muita cobrança, muitas coisas, e nós vamos vivendo, e quando nós chegamos na hora, nós vimos os resultados e vimos que a conta não fecha, porque na matemática da vida é o único lugar que resultados são diferentes. Toda hora que você soma tem resultados diferentes na matemática da vida, e é desse jeito. E eu estou dizendo isso porque eu louvo assim a Deus, agradeço um pouco a Deus, porque mesmo diante das dificuldades, diante de tantos obstáculos, diante de uma doença tão feroz, de uma doença tão agressiva, eu vejo que a minha companheira conseguiu viver um pouquinho, ela conseguiu desfrutar um pouco disso aqui. Esse aqui era o lugar que ela mais gostava, ela gostava de vir aqui nessa praia.
ela conseguiu desfrutar um pouco, mas chegou um momento que isso já não tinha mais, porque ela estava sofrendo. E a gente vivendo, e agora sobrou o resto. E desse resto a gente tem que fazer ainda um caldo, fazer um pirão para se alimentar e sobreviver. Só que quando chega nessa fase da minha vida, como eu estava reunido com eles ali, aí cada um conta as suas dificuldades, os seus problemas, e a gente vê que a vida ela é muito passageira, como diz o salmista 90, o salmista do Salmo 90, Moisés, na sua oração, que somos como um conto ligeiro. E aí eu comparei como vendedor. Ele sai com o seu carro lotado de mercadoria, um ele vende fiado, o outro ele troca, o outro ele cobra, o outro ele vende à vista, vende a prazo, vai vendendo, e ali não tem como ele saber fechar o seu caixa, como num caixa automático, que hoje tudo é eletrônico, automatizado, e que você na hora se aperta um dedo e você já tem o resultado. Mas na vida não tem esse botão. Na vida você sabe lá no final, né? E muitas das vezes uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é no lado religioso, porque a religião ela mata as pessoas que são muito religioso, e aí começa a ter dificuldade na sua vida espiritual. Isso mata as pessoas e faz as pessoas muito vítima, não da sociedade, mas vítima de alguns malfeitores da fé. E aí também eu comparo aquele mascate, aquele vendedor, como aquele semeador, ou seja, ele enche o seu bornal, o seu saco de semente, e ele sai andando, ele tem um caminho, ou seja, ele vai passar por obstáculos, por pedras, por caminhos secos, por deserto, e ele vai passando e vai jogando. Ele não está preocupado se vai receber, não está preocupado se aquela terra é isso, não, ele vai jogando, porque a função dele é semear. E lá no final, que vem o resultado, aquele que caiu no pedregulho, aquele que caiu em terra seca, aquele que caiu na beira do caminho, e aquele que caiu numa terra boa e que ali vai dar os seus frutos. E a vida da gente é assim. A vida da gente funciona mais ou menos desta maneira. E aí, nessa minha caminhada, eu quis assim registrar essa não sei se é uma parábola, se é um conto que nós vivenciamos. Ou seja, um dia nós ganhamos, um dia nós perdemos. Mas o final da história é que muitas das vezes nós olhamos e nós estamos carregando um peso grande, um fardo grande nas nossas costas. E quando nós olhamos, quando nós sentamos para conversar, quando nós paramos para ver, quando nós sentamos na mesa, igual eu estava sentado ontem, era como se fosse um prestar de conta, né? Ele estava na casa de um amigo, aí nós estávamos em 3, daqui a pouco chegou 4, depois tinha um, outro foi embora, e aí a hora que nós sentamos e que nós começamos a contar a nossa história, eu contando a minha, outro contando a dele, e aí nós fizemos, aí começa a fazer o balancete, começa a fazer o inventário, e a gente olha que tem situações bem assim, diferentes, são situações contrárias, e aí a gente vê. E a vida é para ser vivida. E eu, lembrando nessa parte, na parte espiritual, lembrei também na questão de muitas pessoas que é esse vendedor de sonhos, vendedor de projetos, vendedor de motivação, que é essa pessoa que sai a vender. Ele sai a vender. E uma coisa que eu privo muito e que tenho também orado e tenho uma preocupação grande, são com os pastores, né? Os verdadeiros pastores. Eu não falo dos falsos pastores, não falo desses megas pastores, esses pastores que eles ficam dentro de uma sede, de um gabinete, e eles ficam somente administrando a parte financeira. São administradores financeiros, banqueiros,
né? Enquanto tenha realmente os pastores das pequenas comunidades, os pastores dos pequenos bairros, que ali estão realmente pensando nas almas e estão orando, visitando essas almas, estão colhendo os frutos da vinda de Jesus, né? Eu penso nesses homens que são sofridos, que estão ali, que além da sua carga familiar, da sua carga diária, eles também têm que conviver com a carga alheias, né? Com a carga das suas ovelhas. Eles têm que conviver e têm que ajudar ali as suas ovelhas. E é muita luta, é muito processo, e eles não têm como. Às vezes nós somos cegos, nós perdemos os ouvidos, a audição, perdemos a visão, porque naquela nossa correria, naquela nossa dificuldade, nós não conseguimos ter o resultado, né? E aí quando chega no final, que Jesus manda nós pararmos, ou quando a enfermidade manda nós pararmos, quando o nosso lugar de adoração não é mais na igreja, é no hospital, ou quando o nosso lugar de adoração não é mais no altar, é num quarto, de um leito, de casa, é sobre medicamento, aí a gente começa a refletir. E eu não culpo, né? Eu fui assim e todo mundo vai ser assim. Ninguém está olhando do lateral, ninguém dá um giro de 360 graus, ninguém para, ninguém reflete, ninguém larga tudo, para com isso. Isso não vai levar a nada, não é para ser um aventureiro não, né? É para viver. Deus fez tudo isso, né? A gente não para pensar isso, né? Só no final